sabe qual é o propósito do seu negócio? Como você gera impacto para a sociedade? Vem comigo nessa aula entender como esse é um processo importante. Simbora! Eu quero começar essa aula já mencionando o que é o propósito de uma empresa. De maneira bem objetiva, o propósito é a razão de existência do negócio, que vai além do retorno financeiro. Para que a empresa existe? A definição do propósito é uma declaração que explica a contribuição que a empresa gostaria de fazer para a sociedade. Ela é uma declaração inspiradora, que inclui a identidade e os valores da startup. Normalmente, para construirmos o propósito do negócio, respondemos a seguinte pergunta: por que estamos aqui? Esse processo trata-se tanto de uma declaração para a sociedade, como um fator para orientar e nortear as estratégias e as ações do negócio. Inclusive, do ponto de vista de marketing, tem sido bastante utilizado como uma maneira de engajar os clientes. Ao longo dessa aula, eu irei tratar um pouco mais sobre isso. Mas agora eu quero falar sobre 4 elementos importantes que devem ser considerados no momento da definição do propósito da startup: a contribuição social, a missão do negócio, os valores e princípios da empresa e a diferenciação competitiva. Vamos entender cada um deles. Primeiro, falando sobre a contribuição social, esse processo diz respeito àquilo que a empresa entrega para a sociedade. Qual é o valor que a startup entrega socialmente? Como ela contribui? Isso pode acontecer através da resolução de problemas, na melhoria de qualidade de vida das pessoas, nas mudanças e impactos positivos que o negócio está influenciando local ou globalmente, ou seja, para o mercado em que está atuando. Portanto, defina qual é a contribuição social do negócio. Eu gosto sempre de reforçar que quando estamos falando de propósito, não necessariamente isso limita-se a iniciativas ou instituições cujo princípio está orientado para o impacto social. Essa pode ser uma característica de qualquer negócio, independente da sua natureza jurídica ou da motivação pela qual essa iniciativa foi criada. No ambiente de startups, é muito comum que em alguns negócios que surjam de iniciativas voltadas para o impacto sejam reconhecidos como negócios de impacto social. E esse tornou-se um segmento muito relevante dentro do contexto de startups. Se for o seu caso, procure saber um pouco mais sobre isso. Mas lembre-se que a contribuição social do negócio não se limita apenas a iniciativas dessa natureza. Agora eu quero falar sobre a missão do negócio. Esse também é um aspecto que pode e deve considerar o porquê da existência da empresa. Qual é a missão central dela? O que a startup está buscando ou propondo resolver para a sociedade? Dar acesso à saúde, melhorar condições de trabalho, maior sustentabilidade ambiental, entre outros aspectos. Trata-se daquilo que o negócio está buscando promover positivamente para a sociedade. A missão, inclusive, deve ser um dos primeiros aspectos construídos dentro do planejamento estratégico da startup. Assim como o próximo aspecto que eu vou mencionar, que são os valores e princípios. Eles também devem ser definidos em conjunto com o time nesse momento do planejamento estratégico. Os valores são aquilo que refletem os princípios e interesses do negócio. Normalmente estão relacionados a aspectos que a startup possui na sua identidade ou que gostaria de reforçar ao longo do tempo, como inovação, impacto social, colaboração, trabalho em equipe, equidade, enfim. São aspectos como esses que eu citei que buscam orientar e reforçar aquilo que é importante para a empresa. Para finalizar esse processo, o 4º e último aspecto que eu vou mencionar é a diferenciação competitiva. Esse fator demonstra como a empresa se diferencia de uma visão de mercado que busca apenas o lucro. Como eu já mencionei antes, definir e comunicar o propósito também pode ser entendido como uma importante estratégia de engajamento e comunicação. E por causa disso, de diferenciação dos seus concorrentes no mercado. Aquilo para o qual a sua marca ou o seu negócio está trabalhando, que procura entregar e desenvolver para a sociedade e que a faz se diferenciar dos negócios existentes. Você deve estar se perguntando como deve ser construído o propósito da empresa. E eu quero reforçar alguns aspectos importantes aqui. Primeiro, esse propósito deve refletir de fato o que a empresa está buscando fazer, construir, entregar, impactar. Não trata-se apenas de uma declaração para chamar a atenção dos seus clientes, mas algo que reflita a identidade do negócio. Existem inclusive algumas técnicas, metodologias e ferramentas que podem ajudar o negócio a fazer isso. Eu falo na sequência. Mas do ponto de vista prático, é importante que além de uma metodologia ou ferramenta que auxilie na construção desse processo, você reúna a equipe e de maneira colaborativa, juntos, cheguem a um consenso sobre esses aspectos da identidade do negócio, do propósito, da missão e dos valores. Esse processo tem alguns benefícios diretos que eu considero importantes para qualquer startup. Ao construir um propósito, ele também irá servir como uma direção estratégica da empresa. O propósito alinha o time em relação ao motivo da existência do negócio, aquilo que a empresa pretende entregar para a sociedade. Outro fator relevante, além do direcionamento estratégico, da diferenciação competitiva e do alinhamento da equipe, é a contribuição para o processo de tomada de decisões. Em algum momento em que a liderança ou a equipe estejam em dúvida ou insegura sobre qual decisão que necessita ser tomada, o propósito ajudará a empresa nesse processo, já que essas decisões devem ser tomadas buscando alcançar também esses objetivos.
Mas o benefício desse processo é a construção da reputação e a confiança com clientes e com a sociedade em geral, em torno do seu negócio. É muito comum, dependendo do seu mercado e do modelo de negócio, que parte desses clientes atendidos se envolva com a marca em função desse movimento, provocado pela proposta do negócio. Eu imagino que você deve conhecer ou mesmo acompanhar marcas por aquilo que elas representam ou entregam para a sociedade, seja em relação à sustentabilidade, à equidade, diversidade, acesso à informação, dentre outros aspectos que as marcas com propósito reforçam. Isso, inclusive, foi o que motivou o pesquisador e palestrante Simon Sinek na criação do Golden Circle, ou Círculo Dourado, que é um conceito em que o autor demonstra como muitas empresas engajam sua audiência através da criação e comunicação do porquê, do como e do o que essas empresas fazem. O Golden Circle é essa ferramenta que você está observando na tela. No primeiro círculo, ao centro, nós temos o porquê. Esse círculo diz respeito ao propósito do negócio, a causa ou a crença que motiva a existência da empresa. E o que estamos tratando ao longo dessa aula? Basicamente, é quando você e o time respondem por que a empresa faz o que faz. É o propósito inspirador que irá orientar todas as ações e a tomada de decisão do negócio. Ao utilizarmos essa ferramenta para construirmos o ciclo dourado de uma empresa de tecnologia, poderemos obter o seguinte porquê. A missão da nossa startup é democratizar o acesso à educação de qualidade. Acreditamos que todos merecem ter acesso e oportunidades educacionais que possam transformar suas vidas e impulsionar o desenvolvimento das pessoas. Agora, o segundo círculo diz respeito ao como. Essa camada representa a maneira como a empresa se diferencia e alcança o seu propósito, ou seja, o como esse propósito será alcançado. É comum que nesse caso estejam presentes os valores, aspectos da cultura, as competências e as estratégias que a empresa utiliza para realizar ou para alcançar esse propósito. No nosso exemplo, como será? Nosso propósito é desenvolvermos uma plataforma de aprendizado online e inovadora que combina conteúdo interativo, recursos colaborativos e tecnologia. Utilizamos inteligência artificial e aprendizado de máquina para personalizar o ensino e fornecer experiências educacionais adaptadas às necessidades individuais de cada aluno. Agora, em relação ao terceiro e último círculo da ferramenta, ela diz respeito ao quê. Esse é o momento de detalhar os produtos e serviços ou soluções que a empresa oferece. O que a empresa faz? Perceba que é diferente do como a empresa faz e o porquê a empresa faz. É muito comum que algumas empresas não identifiquem esses aspectos ou não se posicionem em relação ao como ela faz ou por que ela faz. Ao definir e comunicar esses aspectos, uma das principais vantagens, segundo Simon, é que as empresas se conectam emocionalmente com seus clientes, inspirando e engajando essas pessoas em torno do propósito do negócio. Para finalizar nosso exemplo, nesse caso nós teríamos algo como: oferecemos uma variedade de cursos online em diversas áreas, dentre elas ciência e tecnologia, além de habilidades e competências na área de negócios. Nossos cursos são desenvolvidos por especialistas e estão acessíveis para pessoas com internet. Além do conteúdo, também disponibilizamos ferramentas, atividades, a visualização do progresso e certificados reconhecidos. Perceba que nesse exemplo, o objetivo da startup é democratizar o acesso à educação através de uma plataforma online de aprendizado. Seu propósito principal é permitir que as pessoas tenham acesso à educação de qualidade, através do uso de tecnologia avançada, como inteligência artificial e aprendizado de máquina, para personalizar ensino e fornecer experiências. O Ciclo Dourado tem sido uma ferramenta bastante utilizada por empresas ao redor do mundo para identificar, reforçar e comunicar o propósito e a existência do seu negócio. Uma das empresas, inclusive, que inspirou a criação desse conceito por Simon Sinek foi a Apple. Segundo o palestrante, o propósito da empresa é desafiar o status quo, promovendo o pensar de maneira diferente, a fim de criar produtos inovadores que proporcionam uma experiência excepcional aos seus usuários. Ao comunicar esse propósito da marca para os clientes, a empresa constrói um engajamento em torno do negócio e uma fidelização em relação aos seus produtos e serviços, focando na criação de uma comunidade de pessoas que se identificam como criativas e visionárias. Eu espero que essa ferramenta seja útil na identificação do propósito do seu negócio, mas também na maneira como você comunica e utiliza esses aspectos de maneira estratégica, seja para engajar seus clientes, promover diferenciação competitiva, motivar e engajar os colaboradores, além das demais partes interessadas em torno desse propósito. E claro, principalmente é sobre o impacto que o seu negócio está provocando na sociedade. Meu desafio para você nessa aula é construir o propósito do seu negócio. Uma dica super importante, principalmente se você está em busca de empreender ou desenvolver a sua própria startup ou seu negócio e ainda não sabe por onde começar, comece pelo porquê. Comece identificando aquilo que você quer provocar no mundo, para depois identificar como você irá alcançar o seu propósito, quais serão suas estratégias diferenciais, valores, cultura e, por fim, identifique o que você vai realizar para provocar o impacto que o seu negócio espera na sociedade. Agora vem comigo para a próxima aula que eu vou falar sobre as falhas mais comuns na execução das estratégias pelas startups e como você pode se preparar e evitar esse tipo de erro. Simbora!